Olá, turma, tudo bem? Então, vamos começar, né? Vamos dar início ao segundo bimestre, tá? Vocês já devem estar com o livro 3, né? Então eu vou abordar aqui com vocês o nosso primeiro assunto, tá? Do livro 3, que é o gênero textual entrevista. É o gênero que a gente vai trabalhar aí nesse período. Vou cobrar algumas atividades de vocês, tá? Não é nada assim difícil, até porque quem não já ouviu falar, né, numa entrevista, quem não já viu, por exemplo, na televisão, né, uma entrevista, ou já leu, já teve a curiosidade de ler numa revista ou num jornal uma entrevista. Então, assim, e aí você pensa na entrevista, né, logo a gente tem a ideia de que pessoas estão ali conversando, um pergunta, o outro responde, sim, é por aí. Só que assim, eu estou falando de um gênero textual, né? De algo que você vai escrever, que você vai produzir, tá? Você pode até assistir, ver a entrevista, mas uma coisa é o ao vivo ali, né? Acontecendo de maneira dinâmica, descontraída. E outra coisa é você pegar aquilo que você está vendo e agora passar para uma formalidade, né? Para a escrita. Então existem algumas características específicas desse gênero, existem alguns detalhes que você vai precisar conhecer e abordar, tá? Para obedecer então a regra aí da estrutura desse tipo de texto. A gente sabe que a entrevista ela faz parte da esfera jornalística, né? Assim como a reportagem, assim como a notícia, tá? E lógico, ela pode acontecer dentro de outras possibilidades também, tá? Mas a ideia é que se busque através da entrevista respostas, né, objetivas para tal determinada situação, tá? Ou para determinado conhecimento a ser divulgado nas mídias, ok? Então, assim, eu preparei aqui uma aula para você acompanhar comigo e depois a gente vai falar das atividades que estão aí no seu livro, tá? Bom, primeira coisa a saber, né? Gênero textual do campo jornalístico, ok? É interessante também pensar que a entrevista ela é totalmente interlocutória, ou seja, o que é isso? Existe ali alguém que fala, alguém que recebe, que responde, e existe um outro alguém que tem acesso a essa entrevista, né? O leitor. Lembre-se que estamos falando de estrutura escrita, ok? De um tipo de gênero textual, tá? Uma coisa é aquilo que você vê, a outra coisa é aquilo que você escreve, tá? Lembre-se que toda vez que você vai passar para o papel, você precisa obedecer uma formalidade, uma regra, ok? Então tá. Se a gente pensar em entrevista, a gente vai lembrar que existem diversos tipos, né? Entrevista de emprego, a entrevista médica, a entrevista jornalística, né? Enfim, há diversos tipos de entrevistas específicas, né? Com os seus objetivos próprios, tá? Se você vai para a entrevista de emprego, então ali você vai ser questionado, né, pelas suas funções, as suas atribuições, os cursos que você tem, a sua formação, enfim. Então você tem que ir preparado para esse tipo de pergunta. Se você vai para uma entrevista médica, né, quais são os sintomas, como você está, o que você anda sentindo, ok? E a jornalística, que é a mais específica, aí dependendo do assunto a ser tratado, tá? Bom, geralmente a entrevista jornalística, ela surge de uma reportagem. Então você tem lá, né, o repórter está abordando um assunto, a reportagem ela é a exposição de um tema. Nesse tema vai se discutindo alguns aspectos, algumas situações, né? Qual o objetivo da reportagem, gente? É sempre informar, trazer o conhecimento público, né, ao público, tá? Então, a partir dessa reportagem, desse conhecimento que é apresentado ao público, pode surgir dali a entrevista, tá? E a entrevista geralmente são com pessoas que participaram do fato, da situação,
são com pessoas que são especialistas em alguma área, determinada área, conhecedoras, né, de algum assunto. Então vai se fazer a reportagem com aquele que tem, vai se fazer a entrevista, né, com aquela pessoa que tem as respostas certas para determinado assunto ali abordado, tá? Então aqui, as características próprias da entrevista. E aí, preste atenção, difere isso aí na sua mente, tá? Quando eu falo das características da entrevista, nós falamos, eu já sei o que é, né? A gente assiste toda hora aí no jornal, na televisão, não. Estou falando de um texto escrito, ok? Então vamos lá, características da entrevista. São textos informativos, tá? Ele pode ou não apresentar a opinião, mas eu quero deixar claro aqui que a opinião, o que prevalece na opinião é a argumentação. Então, no momento da entrevista, o que precisa prevalecer é a informação. Por isso que as entrevistas, as perguntas, elas precisam atrair, né, o entrevistado a ser objetivo. Tá? Então o entrevistador, ele precisa pensar nisso. Quando você for formular a sua pergunta, que o entrevistado ele seja objetivo e claro na sua resposta, né? Nessa entrevista escrita vai ter, lógico, a presença do entrevistador e do entrevistado. E como eu chamo a atenção ou destaco, melhor falando, como eu destaco isso no texto? Então, à medida que você está escrevendo o seu texto, o nome do entrevistador, né, seja a profissão, enfim, e do entrevistado precisa estar em destaque, ou em negrito, tá, em letras grandes, caixa alta, enfim. Precisa de alguma forma estar em destaque. Tanto o nome deles quanto a pergunta, ok? Tá? Isso vai diferenciar o seu texto, vamos supor, de uma notícia, que você está ali escrevendo corrido o que está acontecendo e tal, e de repente tem um momento da entrevista. Então, o que vai diferenciar um texto do outro? É essa estrutura, tá? Então, quando tiver ali o nome dos entrevistados, do entrevistador e as perguntas, você precisa de alguma forma colocar isso em negrito, ok? A linguagem que você vai passar tem que ser uma linguagem dialógica. Se é dialógica, o nome já está falando, diálogo, né? Como é que a gente apresenta o diálogo num texto? A partir do discurso direto. Vamos relembrar, discurso direto, travessão, a fala, reproduzir a fala exatamente da pessoa, tá? Principalmente quando o cara é especialista aí, o entrevistado ele é especialista na área. Então você não pode de jeito nenhum colocar a sua opinião, falar do jeito que você acha, não. Você tem que realmente reproduzir de acordo com a oralidade dele, ok? Então a marca do discurso direto é importante na entrevista e a subjetividade, né? O que é a subjetividade? É justamente o conhecimento, a experiência que ele tem a partir daquele assunto, ok? Algo que ele tem porque ele vivencia ou porque ele é um profissional da área, porque ele lida com aquilo, ou porque ele vivenciou o fato, o acontecimento, enfim. Então, só ele pode dizer, tá? E esse tipo de texto, ele mescla também a linguagem formal e a linguagem informal. Como é que é isso? Porque vai depender do público, né? Vai depender desse público-alvo aí que vai se interessar por esse tipo de leitura, por esse tipo de assunto que está sendo ali apresentado a partir da entrevista. Então, se, vamos supor, uma entrevista com jovens cantores aí da mídia, youtubers e tal, é voltado para que público? Público, né, juvenil. Então, a linguagem ela vai ser a mais informal possível, mais clara, mais tranquila, mais leve. Agora, se tu tá fazendo uma entrevista com, sei lá, um médico, um psicólogo, enfim, um profissional, então agora você vai precisar utilizar uma linguagem formal, porque já alcança um outro tipo de público, tá bom? Então fica atento a isso aí. Bom, características então, né? A entrevista, ela aborda a vida de uma personalidade, pode abordar a vida de uma personalidade pública ou um fato no qual o entrevistado esteja envolvido, tá? Então, a personalidade pública, de repente, alguém que, né,
criou, aconteceu, se destacou, enfim, contribuiu aí para a sociedade, algo muito importante. Então essa pessoa vai sim ser entrevistada, muitos vão atrás dela, né, para saber como foi, como aconteceu, que ideia ela teve, o que fez ela, né, contribuir daquela forma, tá? Se ela teve medo, se ela não teve medo, o que moveu, né? Tá, ok? Então é dentro dessa ideia aí que as pessoas acabam indo atrás aí de uma personalidade pública, porque deixou uma marca, né? Deixou a sua marca na sociedade, tá? Então é uma pessoa cotada para entrevistas, ok? Ou fatos, né, gente? Acontecimentos, quantas reportagens a gente vê, assiste, né? Até de situações, catástrofes, enfim. E aí os repórteres, entrevistadores vão até o local e acabam querendo saber com detalhes como aconteceu, por que aconteceu, quando começou, tá? Então também acontece aí um tipo de entrevista, ok? Bom, pode ter um texto introdutório. Então no momento que você está criando, está escrevendo ali, né, a entrevista, você pode fazer um texto inicial, né? Tá apresentando, inclusive, o entrevistado, o porquê de estar fazendo essa entrevista, tá? É como se estivesse fazendo uma abertura, né? Para que o leitor tenha esse conhecimento do porquê da entrevista e com quem é a entrevista, ok? É lógico que não pode faltar, né? Perguntas e respostas essenciais, tá? São muito essenciais. E aí você tem que ter cuidado nas perguntas para não serem perguntas maliciosas, né? Perguntas. É lógico que tudo vai depender da situação, né? Dos envolvidos, enfim, do objetivo que o entrevistador quer retirar do entrevistado ali de resposta, tá? Mas evite o máximo, né? Bom, a entrevista ela circula em mídias impressa, televisiva, radiofônica, digital e apresenta uma linguagem, como eu já falei, clara e objetiva, voltada para o público leitor. Então vai depender muito isso é muito importante, né? Estou escrevendo isso para quem? Para alcançar que público? Então que tipo de linguagem eu preciso utilizar, tá? Isso é muito importante. E assim, aqui eu fui bem clara, né, com relação ao gênero textual, tá? As atividades dessa semana, elas estão no livro de vocês, a partir da página 6. A partir da página 6 a 11, vocês vão realizar a leitura dos textos que estão lá. São entrevistas, né? Personalidades, tá? Tem inclusive filmes relacionados a essas pessoas. Então olha a importância delas, né? E aí vocês vão fazer a atividade da página 12 a 16, ok? Você tem um prazo de entrega, é importante você obedecer esse prazo de entrega, gente. Estamos aí caminhando para o segundo bimestre. Não deixem para entregar tudo em cima da hora, como foi agora no primeiro bimestre. Inclusive teve aluno que não entregou tudo, acabou se perdendo no caminho aí. Eu sei que foi o início, ficou complicado para algumas pessoas se organizarem, mas eu acredito que agora já dá, né? Agora dá para você se organizar. Então, põe a data aí, hoje, né? Dia 26 de maio. Estamos iniciando o segundo bimestre, aula de português. O que ela deu nesse dia? O que eu preciso fazer? E qual é o meu prazo de entrega? Anotem. Coloque, se disciplinem, se organizem. Coloque isso no seu caderno, entendeu? E obedeça as datas. Facilita a sua vida e a minha, né? Porque eu não vou precisar ficar cobrando vocês o tempo todo e a gente pode aí adiantar a aula. E lembrando também que não vou aceitar trabalho fora do prazo mais, ok? Então, por favor, tá? Façam, vocês têm tempo. Tô dando aí uma semana, tranquilo, né? Então, assim, vamos lá. Ela deixou entregar só dia 4 de junho. Então, dia 3 eu faço. Brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Se hoje é dia 26, então você tem 27, 28, 29. Então, se organiza, né? No dia inteiro dá pra você fazer a atividade. Você tem manhã, você tem tarde, você tem noite. Ok? Produção de texto. Muito importante esse trabalho. Escuta aqui. Preste atenção aqui o que você vai ter que fazer. Olha só. Você vai fazer uma entrevista
por telefone, live, Facebook, enfim, né? Hoje a gente está em casa, isolamento social, ninguém pode sair de casa, mas nada disso impede da gente trabalhar, da gente se relacionar, né? Graças a Deus temos esses recursos aí, internet, que nos ajuda. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar na sua família ou amigos, né? Pessoas do convívio aí da sua família, dos seus pais, do seu convívio, enfim. Você vai fazer uma entrevista com esse profissional, você vai escolher aí o profissional, abordar assuntos a respeito da profissão que ele exerce. Bom, se a pessoa tem lá a sua profissão e a exerce, ela vai ter até prazer de falar sobre essa profissão, tá? O que você vai fazer como entrevistador? Você vai anotar, você pode até gravar, né? Hoje a gente tem aí no celular, tem essa facilidade. Enfim, você vai montar a sua redação com todas as informações escolhidas, ok? E aí você aproveita, né, para saber sobre a profissão, a partir de que momento da vida dessa pessoa ele decidiu ir por esse lado, né? Como é trabalhar nessa profissão. Investiga, você agora é um investigador. Imagina que você está investigando, o cara se formou em ciências contábeis, então ele é um contador, né? Como ele trabalha, onde ele trabalha, o que ele faz, como é a sua rotina, o seu dia a dia, tá? O que é mais difícil nessa profissão, se há algum desgosto, se houve algum arrependimento, enfim, se ele indicaria, né, alguém, jovens hoje, a seguir essa profissão e por quê. Então, olha só, são ideias que eu estou te dando, tá? O ideal é que você faça o máximo de perguntas possíveis para que depois, né, você está gravando, você depois faça aí o resumo e organize o seu texto, o seu gênero textual em entrevista. Lembrando que esse é um trabalho que valerá nota, ok? Então, na hora de montar o seu trabalho, você tem que obedecer à estrutura, tá? Então, relembrando o pessoal aí, quando nós fizemos o roteiro, que eu falei que tinha que seguir a estrutura, tudo bem, a maioria seguiu, estão de parabéns, mas alguns não seguiram. Então, vamos tentar, dessa vez, obedecer à estrutura textual, tá ok? Então, assim, eu termino aqui essa aula, aí nós teremos a nossa videoconferência, tá? Essa aula vai ficar na plataforma, você assiste quantas vezes for necessário. Não deixa de fazer as atividades, você tem 2 datas ali de prazo de entrega, tá? Preciso ser chata nisso, né? Porque senão depois eu vou ficar sendo mais chata ainda, cobrando. Entregou, não entregou? Enfim, tá? E a gente se fala na videoconferência. Dúvidas no fórum, não deixe de entrar lá, ok? Se tiver dúvidas quanto ao trabalho também, coloca lá, tá? E a gente vai se falando aí, tá ok? Bons estudos pra você, tá? Tchau, tchau, fica com Deus.